tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O conteúdo da nossa aula de hoje é tonicidade e acentuação. Você acharia estranho se eu dissesse que todas as palavras da língua portuguesa são acentuadas? À primeira vista, pode ser um tanto incomum esse tipo de afirmação. Porém, ela é muito pertinente para a continuação do estudo de acentuação. Todas as palavras da língua portuguesa, na verdade, possuem uma sílaba mais forte que a outra. A isso nós denominamos acentuação tônica. Toda vez que uma sílaba é mais forte que a outra dentro de uma palavra, dizemos que essa sílaba é uma sílaba tônica. Acontece que algumas palavras possuem essa sílaba tônica e não são acentuadas graficamente. Antes de demonstrar quais são as regras de acentuação, é necessário inferirmos quais são os acentos gráficos da língua portuguesa. E aqui eu trago dois especialmente para vocês: o acento agudo e o acento circunflexo. É muito comum a gente chamar de acento gráfico também o til. Porém, o til, ele não marca a sílaba tônica. Ele existe para mostrar para nós que o som que a gente produz ao falar, ele não sai apenas pela boca, ele sai pela boca e pelo nariz. Dizemos que é uma marca de nasalização. Ah, mas e o acento grave, marcador de crase? O acento grave, ele apenas sinaliza a fusão de duas vogais idênticas e com o mesmo valor sonoro. Então, os únicos acentos que marcam realmente qual é a sílaba mais forte de uma palavra são o acento agudo e o acento circunflexo. Agora, partamos para o estudo das regras de acentuação da língua portuguesa. Primeiramente, é interessante identificarmos o que é uma sílaba tônica. Nós podemos dividir as palavras em 4 grandes grupos. O primeiro deles é o grupo das monossílabas tônicas. Monossílabas são palavras de apenas uma sílaba. Essas palavras, elas correspondem a 0,5% das palavras de língua portuguesa. E é justamente por isso, por ser uma quantidade tão pequena de palavras, que nós possuímos apenas 3 terminações com acento. Então, nós vamos acentuar a monossílaba tônica terminada em A, pá, a monossílaba tônica terminada em E, pé, a monossílaba tônica terminada em O, pó. Lembrando que a letra S, ela não interfere nas regras de acentuação. A palavra chás leva acento pelo mesmo motivo, pela terminação em A seguido de S. Depois nos restam ainda 3 grupos extremamente importantes, são grupos de divisões de palavras com relação à sílaba tônica. A oxítona é a palavra que possui a última sílaba mais forte. 25% das palavras da língua portuguesa são oxítonas. Percebam que a quantidade de regras ela é um pouco maior para esse tipo de palavra. Portanto, oxítonas terminadas em A, no caso de Amapá, levam acento. Oxítonas terminadas em E levam acento, a palavra café, por exemplo. Oxítonas terminadas em O, no caso de cipó. Oxítonas terminadas em em, no caso de armazém. E oxítonas terminadas em ens, no caso de parabéns. Temos a regra das paroxítonas. Percebam que é um número maior de regras. Isso acontece porque cerca de 62% das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Paroxítona é quando nós temos a penúltima sílaba mais forte dentro de uma palavra. Paroxítonas terminadas em R, como é o caso de caráter, levam acento. Paroxítonas terminadas em us, no caso de bônus, também levam acento. Terminadas em X, tórax, terminadas em I, no caso de biquíni, terminadas em N, no caso de hífen, terminadas em L, no caso de amável. Uma dica para decorar essas letras: percebam que tirando a letra O, nós temos aqui letras que constituem a palavra rouxinol. É uma dica que facilita aí na hora de a gente lembrar todas essas regras, ok? Nos restam, então, agora as paroxítonas terminadas em PS, como é o caso de tríceps, fórceps, ok? Paroxítonas terminadas em an e ão. Aqui é um exemplo claro de que o til, ele não marca acentuação tônica. Observem a palavra órgão. A sílaba mais forte da palavra órgão é o or.
é a penúltima sílaba. O til, ele marca apenas a nasalização, ele marca que o som que eu estou produzindo não sai exclusivamente da minha boca, e sim também do nariz. Nós temos as paroxítonas terminadas em um, no caso de álbum, e as paroxítonas terminadas em ditongo, no caso de amáveis. E aí, por último, nós temos as proparoxítonas. Proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba ela é a mais forte. Essa regra, pessoal, é a mais fácil de todas e ela é tão simples, que não permite que nós erremos mais a acentuação das proparoxítonas. Todas elas são acentuadas. É por isso que a palavra matemática possui acento, a palavra médico possui acento e assim, consequentemente, todas as outras proparoxítonas. Ok? Essas são as regras básicas de acentuação. Nós temos algumas regras que são especiais. Aqui, no caso, nós temos a regra do ditongo aberto. O que é um ditongo aberto? O ditongo aberto acontece quando a vogal E ela adquire o som de E e quando a vogal O adquire o som de O, como é o caso do monossílabo céu. Percebam que a palavra céu, a pronúncia dela é imensamente aberta. O E ele possui o som de E. Nesse caso, o monossílabo leva acento por conta do ditongo aberto. Na palavra herói, nós temos uma oxítona também terminada em ditongo, porém esse ditongo é aberto. Portanto, nós vamos acentuar a palavra herói. Agora, uma atenção especial à palavra joia. Percebam que a sílaba tônica, ela é a penúltima sílaba, é o jói. Isso quer dizer que esse acento caiu de acordo com o novo acordo ortográfico de 2009, ok? Até então, palavras como joia, ideia, que possuíam o ditongo aberto na paroxítona, elas eram acentuadas. Depois de 2009, esses acentos caíram, ok? Da mesma forma, nós temos os acentos diferenciais do singular e do plural. Isso acontece com os verbos ter e vir. O verbo ter, no caso, no singular, ele não tem acento. No plural, ele recebe o acento circunflexo, a mesma coisa o verbo vir. Ele vem, eles vêm. Então, como eu justifico essa acentuação? O acento ocorre para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Outra regra que acabou mudando de acordo com o novo acordo ortográfico de 2009 foi a regra das vogais dobradas, quando eu tenho duas vogais idênticas, uma do ladinho da outra. Antigamente, nós acentuávamos a primeira vogal. Hoje, esse acento caiu. Não é necessário acentuar mais essas palavras da língua portuguesa. No caso de voo, no caso de lem. E por último, eu trago para vocês outro acento diferencial, e esse acento ele é super importante porque ele muda o tempo verbal de uma frase. É diferente eu falar ele pode fazer atividade e ele pôde fazer atividade, não é? Quando eu falo ele pôde fazer atividade, eu me remeto a um tempo passado. Portanto, esse acento diferencial, ele marca o pretérito perfeito do indicativo. O que o diferencia, por exemplo, de pode. Quando eu falo ele pode fazer atividade, é uma marca, essa ausência do acento, ela constitui aí uma marca do presente do indicativo. Resumindo, pessoal, o assunto da nossa aula foi tonicidade, acentuação. Nós vimos as principais regras com relação à sílaba tônica e vimos também algumas regras especiais de acentuação gráfica que vão nos ajudar a escrever muito melhor daqui para frente. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos, foi um prazer. Se vocês quiserem tirar uma foto no final da aula, fiquem à vontade. Tchau, tchau, pessoal!